A colheita do milho terminou em Mato Grosso e, diante das baixas cotações, o desafio agora é negociar a produção com preços atrativos. No estado que mais cultiva milho no Brasil, a produção superou pela primeira vez a marca de 51 milhões de toneladas. O fato histórico, no entanto, não garante rentabilidade aos agricultores. Isso porque, da época do plantio em fevereiro até agora, o preço pago pelo milho, em média, caiu cerca de 45% aqui em Mato Grosso. A saca vale hoje em torno de R$ 34,00, segundo o IMEA, valor abaixo do preço mínimo definido pela Conab, que é de pouco mais de R$ 43,00 por aqui. O resultado, claro, é a lentidão nas vendas. Os agricultores negociaram menos de 59% da produção até agora, bem menos que a média histórica para o período, que é de praticamente 80%. Em meio a este cenário, a política de formação dos estoques públicos foi retomada pelo governo federal depois de 6 anos e voltou a ter papel importante para tentar ao menos amenizar este problema. No fim do primeiro semestre, o governo autorizou as compras via um instrumento conhecido como AGF, Aquisição do Governo Federal. Agora, segundo o ministro da Agricultura, deve voltar a realizar também os leilões de PEP, Prêmio para Escoamento do Produto. O Brasil está se tornando cada vez mais um player importante do suprimento alimentar do mundo. Se tem algum lugar do estado, algum estado brasileiro que está com deficiência de estocagem de milho, a Conab, por exemplo, já está fazendo estoque público para, num determinado momento, poder suprir e ofertar mais perto das regiões consumidoras milho brasileiro à disposição. Temos a aquisição, lançada a aquisição de milho pelo governo federal, armazéns sendo credenciados, regiões se movimentando, produtores já manifestando interesse em vender a preço mínimo e a possibilidade, agora no segundo semestre, se os preços não reagirem, a possibilidade real de termos prêmio para escoamento da produção. Uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República contestava a competência da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança como a responsável para a avaliação e aprovação dos transgênicos no país. A solicitação da PGR era que a decisão fosse dividida com órgãos estaduais e municipais. Nesta segunda-feira, com uma votação de 8 votos contra 3 a favor, o Supremo Tribunal Federal manteve a deliberação dos organismos geneticamente modificados em domínio da CTN-Bio. O presidente da entidade, Leandro Astarita, comemorou a decisão e disse que, em 18 anos de atuação, o órgão liberou 260 produtos para o mercado brasileiro e que não houve relato de problemas ambientais ou de saúde animal e humana. E para comentar o tema, eu converso agora com o nosso comentarista, o Glauber Silveira. Glauber, qual que foi a repercussão aí do setor em relação a essa decisão do STF? E nos conte o que aconteceria na prática se a decisão fosse outra. Boa noite, Glauber. Boa noite, Petri. Com certeza a decisão foi muito feliz, né? Apesar de 8-3 e da 3 que infelizmente concordo com a Procuradoria, que é um absurdo, né? Você imagina no Brasil uma coisa que mais deu certo, né? Que é um exemplo no mundo todo. Para você ter ideia, o mundo todo tem vindo aqui para ver o modelo brasileiro, que é um exemplo que você tem lá pessoas com alta capacidade da academia que fazem essa avaliação. Então, ou seja, não é nada político, não é nada disso. Agora você imagina você ter que mandar isso para estado e para município. Que confusão que seria isso. Olha que loucura que nós teríamos. A biotecnologia, Petro, é uma coisa tão importante que veio, para você ter uma ideia, antes da biotecnologia que foi aprovada, começou a CTN-Bio em 2005 ali, o nosso maior consumidor de milho era, para você ter ideia, que consumia mais de 30% do nosso milho. Veja bem que nós não temos nenhum consumidor com 30%. Nós temos que ter alguém que estivesse importando aí quase 50 milhões de toneladas de milho. Isso não existe, que é o que a gente exporta, e exporta para um monte de países. Mas o nosso maior consumidor era a lagarta do cartucho. Então, veja bem qual a importância da biotecnologia, porque a gente passou a ter muito mais milho, enquanto que a gente perdia muito. Você deve ter acompanhado muito das lavouras por aí, que você viu. Ainda, contudo, a gente tem ainda
lagarto do cartucho atacando. As pessoas, para terem uma ideia, as pessoas às vezes não entendem o que a CTN-Bio faz, o que tem da biotecnologia. A vacina AstraZeneca, né, que a gente estava tomando, era um produto que foi aprovado, por exemplo, no caso na CTN-Bio, e que foi tão eficiente, tanto que as pessoas queriam tomar essa AstraZeneca. Então, o tanto da importância. Sem dúvida, se nós tivéssemos perdido isso, nós teríamos um retrocesso, porque as aprovações, né, seriam, ninguém sabe como seria, a complicação que seria isso. Então, a todo momento, as pessoas ficam questionando, tem questionamento no STF, com relação à biotecnologia, que deveria acabar a biotecnologia. Eu particularmente, acho muito difícil hoje você alimentar o mundo sem biotecnologia, o avanço que nós tivemos, produzindo mais da mesma área. Veja bem, o quanto nós estamos conseguindo de produtividade já na soja, mais de 100 sacos, no caso do milho, com relação também à evolução que a gente tem, no caso de vacinas animais, né, ou mesmo na cana-de-açúcar e tudo mais. Então, o quanto isso tem sido importante, a biotecnologia, para você produzir mais da mesma área, e nós temos Ô, Glauber, no Brasil é um exemplo, e a CTN-Bio é um exemplo para o mundo todo. é importante dizer também, né, que aquelas pessoas que querem optar pelo milho não transgênico, né, tem uma opção também, existem produção aí de milho transgênico, que é vendido muito para a Europa, custa mais caro, né, mas quem quiser tem essa opção também, né, não está proibido. De forma alguma, Pé, todo mundo é livre para plantar soja convencional, milho convencional, cana convencional, tudo convencional. Eu acho que o que é importante é que a CTN-Bio ela vem ali para adicionar. Ela é uma ferramenta, a biotecnologia é uma ferramenta para a gente usar menos defensivos, principalmente num clima tropical como o Brasil. Para nós ela é muito importante, uma ferramenta fundamental para a gente produzir mais, ser mais econômico e também jogar menos produtos químicos, né, usar menos produtos químicos. Todo mundo se fala que tem que usar menos defensivos agrícolas. Beleza, então a CTN-Bio é importante para provar novos produtos que realmente favorecem, né, a essa produção toda que o Brasil tem, e é um modelo para o mundo todo. Perfeito. A gente comemora a decisão do STF, mas ao mesmo tempo lamenta que ainda a gente vê 3 votos contra de, certamente, pessoas que não conseguem entender como é que funciona a questão transgênica. Mais alguma colocação, Glauber? Não, é isso. É realmente uma comemoração muito importante. Parabéns a todos, né, que atuaram nisso. Realmente o Brasil ganha, a CTN-Bio ganha, porque a CTN-Bio realmente aquele é um corpo que é um exemplo para o mundo todo. E graças a Deus que nós tivemos aí essas oito cabeças que conseguiram enxergar isso aí, a importância disso. Perfeito. Glauber, obrigado pela análise, uma boa noite, até uma próxima. Até a próxima, amigo. Valeu, tchau, tchau.